E aí, nesse bojo de caso, eu vou trazer um caso Brasil retalhe. Os Estados Unidos. Os economistas, imagino, temem um efeito rebote, né? Sim. Como haveria de ser isso? A gente está no campo das projeções, mas é uma projeção que é necessária ser feita. Sim, Elisa, são muitos caminhos, né? E o efeito rebote, ele pode vir de várias formas. Vamos parar para poder pensar se, de repente, o Brasil decide retaliar, ou seja, ou simplesmente taxar também os Estados Unidos. Responder, né? De alguma maneira. Responder de tarifa, né? Ou de alguma outra maneira que não seja de barreira tarifária, mas que seja uma retaliação que não seja ponderada a ponto de medir alguns danos, como, por exemplo, que poderia ser o efeito rebote. Vamos pegar o exemplo do diesel, do petróleo. A gente manda muito petróleo lá para os Estados Unidos. Por quê? Por exemplo, o petróleo do pré-sal, o Brasil não tem capacidade de fazer o refino desse petróleo aqui no Brasil. Então, a gente manda lá para os Estados Unidos, ele volta para cá, a fim de que a gente consiga ter o uso final desse combustível. Portanto, isso poderia ter um impacto direto no preço dos combustíveis no Brasil. Isso é só um exemplo básico de um dos efeitos rebotes que a gente poderia ter, porque a nossa taxa de importação já é alta. Se a gente retalia a ponto de que os Estados Unidos mantenha dura essa tarifa para o Brasil, a gente pode ter um efeito mas diretamente na nossa inflação. Ou seja, portanto, é um efeito rebote do que pode ter dependendo de qual seja o caminho agora seguido pelo Brasil, né? Então, portanto, temos aí em risco de um efeito rebote a produtividade da indústria, porque se a gente importa muito maquinário e tudo mais, isso pode inferir diretamente na nossa produtividade, que já é um problema muito grande, o nosso parque industrial. A gente pode ter um efeito, por outro lado, pensando, né, no aumento de tarifas aqui do Brasil retaliatório, a gente pode ter um efeito sobre a inflação, caso a gente tenha produtos realmente ficando mais caro. O efeito também rebote em termos do emprego. Aí o Danilo fez uma lembrança muito importante da nossa atividade econômica, que apesar da gente ter hoje uma taxa muito baixa de desemprego, a gente ter tantas vagas assim sendo cortadas simplesmente vai trazer um efeito na nossa economia, porque a economia trava de alguma forma e isso também traz uma estagnação. Ou seja, são diversos pontos que a gente pode ter de efeito rebote, caso essa cautela, aí eu volto para aquilo que a gente estava falando logo no início, caso essa cautela não seja adotada. Então, há sim uma grande preocupação dos economistas, dos efeitos rebotes, dessas retaliações, mesmo que seja uma retaliação não tarifária, ou seja, uma reciprocidade nessa tarifa que não seja tarifária. Qual que é a consequência disso? Vai ser na indústria farmacêutica? Tá, mas qual que é a consequência disso? A insegurança jurídica para o setor farmacêutico, o afastamento, por exemplo, de investimentos para o setor de saúde diante de uma situação como essa, empresas que até então tinham essa segurança de ter, por exemplo, as patentes sendo pagas no Brasil e simplesmente passam a não ter por causa dessa guerra tarifária. Então, são consequências que precisam ser muito bem avaliadas, medidas pesadas, para que a gente não abra um buraco ainda maior nessa situação dessa guerra tarifária, Elisa.